O ano era 1961. Meu pai, um recém-promovido cabo da aeronáutica, transferido para Brasília, uma recém-fundada cidade, que era a nova capital do Brasil, mas que, a bem da verdade, não passava de um imenso canteiro de obras. Ainda hoje, em certos aspectos, Brasília é um canteiro de obras. E naquele tempo, não poderia haver lugar pior para se trabalhar caso você fosse uma pessoa honesta, e meu pai era. Por outro lado, era um planalto central de oportunidades para quem estivesse mal intencionado. Claro que havia muita gente, e ainda há muita gente honesta, mas nessa, meu pai deu azar. As primeiras sensações daquele nordestino apoquentado que passaria poucos meses naquelas cabines empoeiradas e bem longe de sua amada praia de Boa Viagem no Recife, para onde sonhava voltar tão logo terminasse aquela missão quase indigesta, foram a de um lugar ermo e nada seguro, em que ele passava as tardes e as noites, permitindo a entrada e a saída de caminhões que virava e mexia eram os mesmos. Muitas e muitas vezes os mesmos, tentando fazer com que as mercadorias fossem registradas 3 ou 4 ou até 5 vezes, o que configurava crime, mas ninguém parecia muito preocupado com isso. Em uma dessas passagens dos mesmos caminhões, meu pai notou algo estranho. Mais estranho do que o que já lhe parecia muito estranho. Mas que foi o comando militar da região que tinha dado ordem para deixar passar. Foi puro feeling, porque não dava para perceber nada de diferente naquele movimento cotidiano de entrar com o caminhão cheio, sair com o mesmo caminhão ainda cheio e assim sucessivamente, tantas vezes fosse possível, transformando um caminhão de terra ou de cimento em vários caminhões. Aliás, o crime era esse. Naquela noite em particular, ele notou uma tensão nos rostos dos motoristas que era diferente do habitual. Então aquele bichinho chamado curiosidade o fez investigar. Descobriu rapidamente que na vizinhança existia uma mulher, Maria, mãe de 2 filhos pequenos, cujo marido, Josemiro, estava desaparecido havia 72 horas. Ele trabalhava naquele mesmo canteiro de obras para as mesmas empreiteiras que estavam construindo a cidade e que tinha sido visto pela última vez ali por entre os caminhões, no canteiro de obras. Mas ninguém parecia se lembrar ou queria se lembrar. Meu pai descobriu também, sem muito esforço, que a família reclamava o direito de posse de um terreno do qual fazia parte aquele canteiro, ou pelo menos um pedaço dele. Eram vizinhos de muro e parece que o terreno, como era posse, foi tomado em mais da metade. Quanto mais meu pai mexia naquele vespeiro, mais a possibilidade de uma ferroada aumentava. Não que meu velho fosse metido herói, muito pelo contrário, quando ele estava diante de um problema, normalmente dava meia volta e esperava a poeira baixar. Mas por algum motivo alheio à vontade dele, os acontecimentos o empurraram para o olho do furacão. Primeiro, a mulher de Josemiro apareceu de supetão no canteiro e foi direto cobrar satisfações a respeito do desaparecimento do marido, justamente com o cabo responsável pelas entradas e saídas de mercadoria. Segundo, que na madrugada, depois de autorizar pela 3ª vez a entrada de uma betoneira, ele notou um modus operandi que não era o de praxe. Dessa vez, ao invés da betoneira estacionar, eles a manobraram até um terreno baldio para despejar o concreto em cima de uma clareira de terra batida que provavelmente haviam aberto havia 3 dias. Bingo! 72 horas! Começava a ficar muito claro. Terceiro, que eles nunca davam nenhuma satisfação dos seus afazeres e fizeram questão de justificar tal procedimento. Parecia evidente que os homens tinham matado e enterrado Josemiro ali mesmo, por entre os caminhões repletos de material de construção, numa futura área de lazer, entre aspas. A mulher, mal ou bem, sabia de alguma coisa. Estava muito segura de que algo havia acontecido com o marido e cobrava satisfações com todas as suas forças. Foi então que o jovem e nada destemido cabo da aeronáutica, que 11 anos depois se tornaria meu pai, resolveu confirmar suas desconfianças. Nem precisou investigar muito, logo que encostou no galpão, ouviu de relance uma conversa em tom de briga entre os 3 operários que despejaram o concreto na futura área de lazer. Eles se acusavam mutuamente pelo assassinato de Josemiro, porque ele queria denunciar um ainda incipiente esquema de tráfico de drogas que começava a se instalar na região. Era uma bomba relógio aquela informação. Por um lance de sorte, só para garantir a culpa de quem realmente era culpado, meu pai achou um relógio de algibeira, muito comum na época, que pertencia a Josemiro, posto que havia uma foto das 2 crianças dentro da tampa do relógio, com seu nome escrito atrás. Josemiro, na verdade, tentou ser esperto. Viu na descoberta uma chance de regularizar a situação de seu terreno, que um dia haveria de ficar muito valorizado. Mas ao negociar,
ou melhor, ao chantagear os futuros empreendedores do banditismo local, ficou claro que os futuros traficantes não aceitariam muito bem a negociação. Meses depois veio a tão desejada transferência. Só que dessa vez, ao invés de Boa Viagem, o jovem cabo iria se encontrar com a praia de Copacabana. Foi transferido para o Rio de Janeiro, onde já moravam suas irmãs e onde estavam acontecendo muitas manifestações e o efetivo precisava ser aumentado. Lá se foi ele para outra guarita, dessa vez bem mais perto da praia e dos irmãos e com outras motivações. Mas ele não saiu de Brasília sem antes entregar pessoalmente o relógio para a viúva e de dar um certo telefonema anônimo para a Polícia Federal com todos os detalhes sobre onde estava o corpo e quem eram os assassinos de Josemiro.